Meu nome é João Paulo Campo de Andrade, acadêmico do curso de Engenharia Civil UBRA Santarém, orientador, professor, mestre, engenheiro civil, Sérgio Gouveia de Mello. O título é Estudo comparativo entre construções e alvenaria convencional e ICF. A indústria da construção civil tem buscado soluções que visam substituir os tradicionais métodos de construção por processos com maior grau de industrialização, com o mínimo de perda de materiais, implantação do sistema de controle e de qualidade que ainda garanta o desempenho da edificação. Tendo em vista a evolução constante da humanidade no campo da engenharia, o processo de transformação é constante, tendo em foco a busca de melhorias de materiais e técnicas. A atuação da engenharia tem uma nova parcela e contribuição para as transformações no mundo, principalmente pela redução dos impactos ambientais, redução de custos e desperdícios que tem levado profissionais de construção civil a analisar novos processos de produção e técnica construtiva de materiais. Nesse artigo que vos apresento, teve enfoque em analisar por meio bibliográfico a utilização do polietileno expandido, EPS, em comparação ao método de alvenaria estrutural convencional, sendo o EPS um material alternativo que vem sendo bastante utilizado ao benefício de sustentabilidade e melhoria em termos de eficiência energética. A qualidade, durabilidade, qualidade ambiental interna também, além do fato da redução do tempo de execução. Analisando por vias técnicas para a racionalização dos processos de produção enxuta, foi seguida a filosofia Lean Construction, e para o desempenho térmico foi o método simplificado da segunda NBR 15575. O sistema construtivo convencional em concreto armado no Brasil é amplamente utilizado na construção de empreendimentos e residências. É uma forma tradicional de se construir e utilizada há milhares de anos, sendo constituída por conjunto de unidades tais como cerâmica e argamassa. O método tem uma forte característica, o uso de métodos artesanais, que são caracterizados pela baixa produtividade, esforço repetitivo e grande desperdício de materiais. Assim, proporcionando-se uma alta condutividade térmica, além de deter de índices de muitos desperdícios, por conta das etapas da construção serem executadas em loco, e o que torna a execução da obra um processo mais lento, e outro fator relevante que, devido à parte da mão de obra disponível no mercado, possui um baixo conhecimento de métodos técnicos, acarretando os possíveis erros, desperdícios e retrabalho. A alvenaria de vedação é composta por paredes, vigas, pilares e lajes. As paredes representam apenas função de vedação, enquanto os pilares e vigas de laje apresentam função estrutural, sendo responsável para transmitir as cargas para as fundações. A alvenaria convencional, apesar do seu método artesanal, ele tem as suas vantagens, né? Mesmo após a construção, é viável e é fácil de fazer a flexibilização das plantas, né? A facilidade de contar a mão de obra e um sistema construtivo artesanal. O que é ICF e EPS? O ICF, que é Insulated Concrete Forms, é um sistema construtivo de parede em concreto monolítico que utiliza como forma blocos de polietileno expandido. No Brasil, ele é conhecido popularmente como isopor, que é uma marca registrada de alta densidade. As placas são montadas lado a lado, unidas entre si por espaçador de plástico facilmente encaixado, resultando na construção da parede, e é preenchida com concreto, como a gente pode ver no vídeo exemplificando ao lado. A técnica de construção ICF foi desenvolvida
primeiramente na Europa, após a Segunda Guerra, como uma forma barata e duradoura de reconstruir estruturas danificadas. A primeira forma de polietileno foi desenvolvida no final da década de 1960, né, baseada em um moderno plástico de espuma, quando o empreiteiro canadense Wayne Gregory apresentou a primeira patente para uma forma de concreto de espuma na década de 1966. O sistema construtivo chegou no Brasil em 1998, vindo dos Estados Unidos, de acordo com suas características estruturais, que se tratava de um avanço na concepção construtiva de concreto e vedação da época. Assim como novas ferramentas construtivas foram desenvolvidas, passando a realizar tarefas que não eram realizadas pelos homens, se tornando uma possível maior produtividade no canteiro de obra. E no início, nas primeiras civilizações, né, humanas, até o início do século XVIII, se criou a construção modular, onde a industrialização exerceu grande influência no sistema construtivo, de modo a partir da Revolução Industrial. A construção modular e a construção convencional, a princípio, né, a construção civil era praticada apenas de forma artesanal e técnica, e manual, extremamente precisa. Dentro do século XVII a XIX, novos materiais foram sendo inseridos no mercado, como aço, concreto, armado, ferro fundido, incorporados em materiais tradicionais como tijolo, cerâmica, pedra e madeira. O princípio do uso do tijolo cerâmico é bastante antigo e comum. Em 1940, a Associação Brasileira de Novas Técnicas aprovou a nova especificação de tijolo cozido de barro. O que é o EPS? O EPS é a sigla internacional de polietileno expandido, que foi descoberto em 1949 na Alemanha pelo Kim Fritz Steiner e Karl Buschhoff. No Brasil, né, como já citado, conhecido como isopor. O EPS, tanto no mercado da construção civil como em outras formas, ele é utilizado como embalagem, né, que ele pode variar de um cenário de um teatro até um produto náutico ou uma peça de decoração, sendo no mercado da construção civil o mais evidente. São diversos usos do polietileno expandido na construção civil, inclusive em obras estruturais grandes, como estradas e ferrovias. A espuma rígida de EPS é comprovadamente um material isolante, que pode suportar uma variação de 50 graus negativo a 80 graus Celsius, sendo assim um material isolante capaz de suportar variações de temperatura. As diversas possibilidades do EPS, nota-se que todo o mundo é a mais utilizada, ainda tem as produções de painéis de vedação divisória, devido às suas funções referentes à isolação térmica. As principais características do sistema é a velocidade de execução dos pontos fortes dessa tecnologia, rapidez e economia na construção da redução da quantidade de mão de obra, qualidade habitacional, termoacústica, umidade, antifungo, bactéria, além da proteção contra a ação oculta de pragas como cupins e brócolis. Um canteiro de obra mais limpo, simplificado, com redução drástica de uso de prego, madeira, andaime e entulho, ocasionando diminuição de risco de acidente de trabalho. A análise comparativa foi, neste artigo foi usada a BNT 15.575, de 2013, que é a Edificação Habitacional e Desempenho. Consiste basicamente no primeiro documento sobre desempenho e avaliação do sistema construtivo de habitações no Brasil, e o Lean Construction, que é um termo inglês para definição de um processo de construção enxuto. A norma de desempenho. No Brasil, o governo federal criou no ano 2000 o sistema de avaliação e da conformidade das empresas de serviço de obra da construção, que fazia parte do Programa brasileiro de qualidade.
São diversos. Esse método ele foi feito a pedido da Caixa Econômica Federal, que era para auxiliar a qualidade dos edifícios de interesse social, né, contudo com a abrangência dos conceitos. A norma se estendeu, né, ela foi um pedido da Caixa Econômica, o governo foi lá, fez esse programa, e a norma foi lá e fez, né, e redigiu a norma e se estendeu a todos, com a necessidade de se avaliar o desempenho das edificações, que levou vários setores da construção civil a colaborar com o estudo da existência e efetivação das normas de desempenho, tendo como garantia o entendimento e requisito mínimo de desempenho de qualquer característica, né, da construção. O diferencial da norma é que deve ser seguido, né, por todas as empresas do setor civil, garantindo as edificações entendendo o requisito mínimo e atribuir a responsabilidade e às incorporadoras, construtoras e projetistas. A análise térmica apresenta dois módulos para o desempenho: simulação e método simplificado. O que nós usamos o que foi usado para o artigo foi o método simplificado. E como apoio, ele foi usado a NBR 15220, que é o zoneamento bioclimático brasileiro, diretrizes construtivas para habitações unifamiliares dos interesses sociais. Sendo a alvenaria convencional, estrutura em concreto, né, ela, pelo método simplificado, consiste na comparação de dois coeficientes, que é a tramitância térmica e a condutividade térmica. Esses valores são apresentados na norma, né, 15.575, considerando os dias típicos de projeto das cidades localizadas nas 8 zonas bioclimáticas brasileiras, definidas na NBR 15220. Sendo a alvenaria convencional uma estrutura de concreto armado, geralmente construída por paredes de tijolos de 6 furos, quadrados, de 9 por 14 por 19, assentado na menor direção, com espessura da argamassa de um revestimento em torno de 25 mm, interno e externo, totalizando uma espessura de 14 cm de parede. E o sistema ICF é feito com parede de formas de 120 por 30 por 14 cm, com um revestimento de 20 mm em ambas as faces, resultando uma parede total de 18 cm. Aqui há um comparativo, né, de desempenho interno da norma 15.575, onde ele mostra a diferença de transmissão de calor entre o sistema convencional e as formas de EPS. É 83% mais eficiente o uso do EPS. Isso possibilita uma redução de até 15% na temperatura do ambiente interno em relação ao externo. Nessa tabela ao lado, podemos ver a dimensão de um condicionador de ar. Enquanto numa área de 9 metros quadrados usar no sistema convencional uma unidade de 9 BTUs, esse mesmo equipamento a gente vai usar no ICF numa área de 30 metros quadrados. Né? Esse o fator impactante na questão da economia energética. Observa-se para avaliar o procedimento das estruturas do sistema da questão indicada, né, as atividades necessárias foi colocadas as atividades necessárias para a produção de cada um dos elementos que compõem.
Assim, conseguia-se listar um fluxo associado a cada sistema construtivo avaliado, né? Observe-se a grande quantidade. Aqui nós podemos ver o fluxo de uma alvenaria convencional, né? Que os componentes a serem utilizados é uma estrutura de vedação vertical, né? Nós temos a linha da alvenaria e linha de estrutura para chegar a uma parede, na estrutura de alvenaria tradicional. E já no ICF, como a gente vê, é bem mais simplificado. Podemos observar que o sistema de vedação vertical de alvenaria convencional tem no total 39 atividades, sendo 31 atividades não agregam o valor final. Em comparação ao CF, sobressai com menor fluxo, mais enxuto. Possui um total de 14 atividades, sendo 10 que não agregam valor, né? E 4 que agregam valor para o final. Podemos ver que a discrepância da quantidade de atividade presente do fluxo de produção do sistema, evidenciando o sistema ICF garante uma melhor eficiência segundo a filosofia Lean Construction, colaborando com o aumento da eficiência da produção da obra. Considerações finais, né? A abrangência do conhecimento sobre o ICF conclui-se que é um método construtivo viável, tanto do ponto de vista da redução dos processos, tanto do desempenho técnico da edificação, comparando ao sistema convencional de alvenaria. E aqui podemos ver um vídeo, né, de uma construção feita em Santarém. Como o vídeo mostra, é um centro de tiro na cidade de Santarém. Ele foi feito totalmente em blocos monolíticos e de isopor. E obrigado.